A invenção da bicicleta como meio de locomoção é algo muito difícil de precisar no tempo. O primeiro indício, um desenho de Leonardo da Vinci, está datado de 1493, exposto no Museu de Madrid. No entanto, existem registros de que os antigos egípcios já conheciam esse meio de locomoção, ou pelo menos já idealizavam nos seus hieróglifos a figura de um veículo de duas rodas com uma barra sobreposta. Porém, muitos autores defendem que a bicicleta surgiu em 1790, pelas mãos do conde francês Sivrac, que inventou uma máquina que deu o nome de celerífero e que alguns historiadores consideram o antepassado da bicicleta moderna. Muito simples, consistia num corpo de madeira apoiado sobre duas rodas, também de madeira. Não tinha movimento de direção, já que a roda dianteira era fixa, e nem pedais, o que obrigava o utilizador a empurrá-la com os pés, ou seja, caminhava sentado sobre ela. O próximo passo no processo de evolução da bicicleta ocorreu em 1816 pela mão do barão alemão von Drais, que adaptou uma direção ao celerífero. Junto com o primeiro guiador, apareceu a Draisiana, bicicleta com velocidade média de 15 km por hora. O barão Drais foi o primeiro a construir o biciclo dirigido. Mas foi em 1820 que se deu o grande passo da história ciclística. O escocês Macmillan adaptou ao eixo traseiro duas bielas ligadas por barras de ferro. Essas duas barras tinham a função de um pistão. Eram acionadas pelos pés, o que provocava o avanço da roda traseira. Contudo, esse rudimentar sistema de propulsão, aliado ao peso excessivo da bicicleta, contribuiu para deixar no esquecimento uma ideia que tinha pedais para andar. O primeiro pedal, no entanto, surgiu em 1855, inventado pelo francês Ernest Michaud, que o instalou num veículo de duas rodas traseiras e uma dianteira. Os pedais eram ligados à roda dianteira, e o invento ficou conhecido como velocípede. Por volta de 1860, James Starley cria a Big Wheel, também chamada de velocípede rebaptisé, com características diferentes das demais, uma roda dianteira 3 vezes maior que a traseira. Dessa forma, uma única pedalada percorria uma distância maior. Foi o primeiro veículo a ser chamado de bicicleta, pois incluía alguns melhoramentos significativos. Era inteiramente construído de metal, tinha já as rodas providas com raios de arame e revestidas com tiras de borracha, o que tornava um pouco mais confortável a viagem. Porém, essas rodas gigantescas, associadas ao fato de o assento do condutor se localizar praticamente sobre o eixo dianteiro, davam origem a frequentes quedas. Em 1861, o francês Pierre Michaud construiu outra bicicleta com pedais, mas agora adaptados diretamente à roda da frente. Pierre e seu filho Ernest fundaram com sucesso a primeira fábrica de bicicletas do mundo. A sua máquina, apesar da estrutura de ferro e madeira lhe ter valido a alcunha de chocalha-ossos, rapidamente conquistou grandes entusiastas. Nessa época, a bicicleta era vista como um veículo de luxo, caro, veloz e confiável. Em razão de seu glamour, passa a ser utilizada pelos mais abastados. Simbolizava status e poder na sociedade, pois custava o equivalente a 6 meses de ordenado de um operário. Com o crescimento do número de entusiastas, as autoridades de Paris, principalmente por volta de 1862, são obrigadas a criar caminhos especiais para os velocípedes nos parques, para que não se misturassem com charretes e carroças. Surgiram assim as primeiras ciclovias, no mesmo ano em que é divulgada a primeira estatística. Ernest Michaud consegue fabricar 142 unidades em um ano. Em 1885, o inglês John Starley e o seu tio James Starley apresentaram um novo modelo de bicicleta, designada Rover Safety, e que incluía já quase todas as características das bicicletas atuais. Foi o primeiro veículo a tornar-se um sucesso de vendas e, alguns anos mais tarde, surgia na Inglaterra o primeiro clube de ciclismo. Na Irlanda, em 1887, James Dunlop inventa um pneu que trouxe aos novos veículos maior conforto e resistência. Esse mecanismo consistia na colocação de um rolo de pano engomado cheio de ar. No entanto, essa invenção tinha um inconveniente da manutenção. A partir de 1891, os irmãos Edward e André Michelin lançam um pneu desmontável. Em resposta aos avanços de Dunlop, os irmãos Michelin inventaram um pneu de mais fácil manutenção,
que enchia através de uma válvula e ainda permitia a sua remoção e substituição em caso de dano. No final do século XIX, as bicicletas já eram milhões na Europa, ganhando popularidade e tornando-se então o veículo mais barato, o preferido das classes trabalhadoras. A bicicleta chega ao Brasil no ano de 1898. Todas essas mudanças permitiram que a bicicleta atingisse maior velocidade, agregando segurança e conforto na sua constituição. Com o tempo, a bicicleta tem sido aperfeiçoada com novas tecnologias na sua fabricação, incorporando mudanças nos aspectos aerodinâmicos e ergonômicos. A sua criação veio para preencher uma necessidade na vida dos homens até hoje.